Beleza. Gente, vamos lá, então. Falei para vocês que a gente ia fazer... Ai, não quero abrir aqui. Foi. Falei para vocês hoje que a gente ia fazer só os exercícios, então, né, de eletroquímica. E separei, assim, bastante exercício para a gente dar uma olhada. E vamos nessa, então. Deixa eu tirar aqui meu rosto, que sempre me atrapalha, que fica em cima da questão. Foi. Então, vamos lá. Essa é do Enem 2019. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio e outra espécie química pulverizada. Quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficácia no processo de desentupimento. Considere os potenciais padrões de redução da água e de outras espécies em meio básico, expressos no quadro. Então, aqui a gente tem as reações, né, de redução e os potenciais. Qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar sua eficácia? Então, gente, vamos lá. Ó, vamos com calma. A princípio, a gente não sabe muito bem o que fazer na questão. Eu também, quando olhei assim, eu falei, tá, e agora? Como é que vai ser e tal? Mas, assim, a gente tem que prestar atenção que no Enem, eles dão eles geralmente, tipo assim, dão alguma pista do que você precisa fazer no próprio enunciado. E no caso dessa questão, a gente... Opa, peraí, passei demais. A gente percebe aqui, ó, a gente fala que é uma reação que libera gás hidrogênio. A única reação das que a gente tem aqui que libera hidrogênio, aqui, ó, o gás hidrogênio, é essa reação aqui de cima, é a primeira reação. Como a gente viu na aula passada, sempre que a gente tem o elétron no reagente, a gente está falando de uma reação de redução, porque a gente está recebendo elétron. Então, tá bom. Então, ó, beleza. A gente já entendeu que a gente está falando... A nossa base de equação é essa daqui. Já falamos que é uma equação de redução. E agora, a gente quer saber, para aumentar a eficácia, tipo, qual outra espécie que eu vou usar para aumentar a eficácia da mistura. Então, olha só. A gente tem que pensar que, assim, foi o que eu falei para vocês, sempre quando a gente tiver uma reação de redução, consequentemente, a gente vai ter uma reação de oxidação, que por isso que a gente fala, inclusive, reação de oxirredução, né? E aí, gente, assim, se eu já tenho uma reação de redução e eu quero melhorar a eficiência, eu tenho que achar o composto que tem a maior tendência de ter uma oxidação. Porque a gente já tem a redução, agora só falta a oxidação. Então, olha só, dos compostos que tem só que tá, tudo bem. A gente quer achar o que tem a maior oxidação. Só que aqui a gente tem os potenciais de redução. Então, se a gente quer achar o que tem maior oxidação, é a mesma coisa que falar que a gente quer achar o que tem o menor potencial de redução, certo? E aí a gente tem os seguintes elementos, o alumínio e o ferro. Por quê? Olha só, vamos dar uma olhada. Reação de redução, então. O potencial de redução que vai formar o gás hidrogênio que a gente falou é menos 0,83, certo? Só que a gente quer um potencial de redução menor que 0,83. Então, ó, esse aqui já não pode ser. Esse aqui também não. Esse também não. Só sobra esses dois. Mas, gente, tem um pequeno detalhe nessa questão. Quando a gente vai ver as alternativas, tem tanto a opção do alumínio quanto a opção do ferro. Como que a gente vai saber qual é a resposta, já que poderia ser as duas? Então, vamos lá. Então, ó, a gente viu, ó, a questão está falando aqui que é semi-reação de redução, certo? Então, vamos passar essas equações para uma reação de oxidação? Como que eu vou fazer isso? Se eu tenho uma reação de... Olha, a gente falou, né, que aqui, ó, sempre quando a gente recebe elétrons, quando tem elétrons no reagente, a gente está falando de uma reação de redução. Se a gente inverter reagente com produto, a gente vai fazer uma reação de oxidação, não vai? Porque olha só, vamos ver. Eu inverti a parte do produto com a parte do reagente. Ó, agora eu botei o Al aqui, né, que estava aqui, o 4OH aqui. Botei o AlOH aqui e botei os mais 3 elétrons que estavam no reagente no produto aqui. Agora, então, a gente está liberando elétron, ou seja, é uma reação de oxidação. Até aí, tudo bem. Então, vamos olhar as alternativas agora. Qual é a outra espécie química que está presente na composição da mistura sólida comercial
que vai aumentar a eficácia. Eu quero aquele que vai sofrer oxidação. A gente ficou em dúvida entre a gente até falou aqui, ó, entre o alumínio, né, e o ferro. Então, vamos dar uma olhada. O alumínio aqui e o ferro aqui. Gente, ó, o alumínio aqui está no reagente. O ferro aqui, a gente não está falando do ferro puro, né? A gente está falando do hidróxido de ferro, que está aqui no produto. Gente, quem sofre a oxidação não é o produto é o que vai ser formado. Quem sofre a oxidação é o reagente. Quem está sofrendo a oxidação aqui, então? O FeOH ou o Al? O Al. Ou seja, a resposta é letra A. Vocês entenderam? Tá tudo tranquilo? Eu vou passar para a próxima, então. Beleza? Passar aqui, calma aí. Então, beleza. Essa é do Enem 2018. Em 1938, o arqueólogo alemão, esse moço aqui, né, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia ter sido usado como uma pilha, similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha, datada de cerca de 200 a.C., é constituída de um pequeno vaso de barro, argila, no qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro, aparentemente corroída por o ácido, e uma tampa de betume, asfalto, conforme ilustrado. Considere os potenciais padrão de redução. Então, tem o potencial padrão de cada componente aqui. Nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como um cátodo? O cátodo, a gente falou até na semana passada, que é consoante com consoante, né? Então, o cátodo, na verdade, ele sofre redução. Então, qual componente desses citados vai sofrer redução? Gente, foi o que eu falei para vocês. Presta atenção na hora de ler o enunciado. A gente já está falando aqui, a barra de ferro aparentemente corroída. Gente, a gente viu ontem, no caso, se ocorreu corrosão em um dos eletrólitos, ocorreu, então, uma oxidação, certo? E a oxidação ocorre sempre no anodo. Ok? Então, agora, até aí tudo bem, vocês entenderam, né? A gente já estudou isso, corrosão no anodo e depósito no cátodo. Então, vamos lá. A outra coisa que a gente tem que observar são os potenciais padrão de redução. Como eu falei para vocês também ontem, a gente sempre considera o elemento que é responsável pela redução aquele que tiver o maior potencial de redução. Ou seja, quem vai sofrer redução aqui? O ferro, que é menos 44 volts, o hidrogênio, que é 0 volts, ou o cobre, que é mais 0,34 volts. O cobre, que é mais 0,34 volts, certo? Então, já falei, a barra de ferro, ela está sofrendo oxidação. O cobre está sofrendo redução. O que eu queria mesmo? O componente que atuaria como cátodo. O cátodo não é aquele que sofre redução? Então, agora fica fácil. O cátodo desse componente vai ser o tubo de cobre, como a gente viu aqui pelo potencial padrão. Ok? Tudo certo? Vou passar aqui, então. Tranquilo, né? Então, beleza, vamos para a próxima. O Instituto Luiz Coimbra, o FRJ, lançou o primeiro ônibus urbano movido a hidrogênio no Hemisfério Sul, com tecnologia inteiramente nacional. Sua atração provém de 3 fontes de energia, sendo uma delas a pilha de combustível, na qual o hidrogênio, gerado por um processo eletroquímico, reage com o oxigênio do ar, formando água. A transformação de energia que ocorre na pilha de combustível responsável pelo movimento do ônibus decorre da energia cinética oriunda do... Presta atenção no enunciado. A gente está falando aqui que a gente vai ter uma fonte de energia que vai ser uma pilha e vai usar, no caso, o hidrogênio, que vai reagir com o oxigênio do ar, que é o O2, né? E vai formar água. Então, vamos lá. A gente tem o hidrogênio reagindo com o O2 do ar, formando água. E agora a gente tem que pensar no NOx. Olha só, o hidrogênio não é uma substância simples? O NOx é 0.
O O2 aqui também não está como uma substância simples? O NOx é 0. O H2O aqui, nesse caso, por ser uma substância composta, o H é +1 e o O é -2. Então, agora vamos olhar comigo. Vamos olhar primeiro o hidrogênio. O hidrogênio está saindo de 0 para +1. Ele não está aumentando o NOx? É uma oxidação. O oxigênio não está saindo de 0 para -2. Está diminuindo, está reduzindo. É uma redução. Beleza. Até aí foi. Então, a gente entendeu como é que está funcionando esse combustível. Está funcionando à base de uma reação de oxirredução. E agora, como que ocorre, então, como que é feito, como que é produzida, então, a energia desse combustível? O calor absorvido na produção da água. Gente, não tem nada que indique que tenha calor absorvido na produção de água. Vamos olhar a próxima. Expansão gasosa causada pela produção de água. Também, não tem nada que indique que isso seja verdade. O calor liberado pela reação entre o hidrogênio e o oxigênio. Também não tem nada que mostre isso. Contração gasosa causada pela reação entre o hidrogênio e o oxigênio. Gente, isso tudo aqui, não teria como vocês chegarem nessas conclusões só sabendo o que o texto deu, sabe? Então, faz muito sentido se a letra é eletricidade gerada pela reação de oxirredução do hidrogênio com o oxigênio. O que faz sentido, né? Porque se a gente lembrar do conceito de pilha, é exatamente transformar uma energia química em uma energia elétrica. Então, a gente fez isso para gerar o combustível. Resposta letra E. Exatamente como o André falou. Então, é bom saber, sim, aquele que eu falei para vocês, tem, assim, saber principalmente os NOx fixos e saber como calcular o NOx quando for um composto, assim, que não dê para fazer direto. Eu acho que tem uma questão até que eu calculo e vou mostrar para vocês, que tem que somar e igualar a 0, mas eu acho que eu não mandei o slide, né? Eu vou mandar o slide para vocês, o da aula passada e o dessa aula, para vocês darem uma olhada, porque eu boto as regrinhas para descobrir o NOx. Mas os NOx fixos vocês precisam saber. Hidrogênio é importante, porque sempre cai. Oxigênio sempre cai, como caiu nessa questão. Alcalino terroso, enfim, esses vocês precisam saber, sim, é importante. É importante saber determinar o NOx dos componentes. Mas eu vou mandar para vocês também o slide, que tem um slide só sobre isso da aula passada. Aí, vou mandar hoje, depois da aula. Vou esquecer, não. É porque eu sempre esqueço de mandar slide. Geralmente eu só posto a aula. Mas vou mandar sim. Então, beleza. A próxima, então. Se dermos uma mordida em um pedaço de papel alumínio colocado em cima de uma obturação de amálgama, combinação do mercúrio metálico com metais e ou ligas metálicas, sentiremos uma dor causada por uma corrente que pode chegar até 30 microamperes. O contato dos materiais metálicos citados produz. Tá, vamos com calma, porque de primeira é difícil entender a questão. Mas olha só, a gente está falando sobre uma obturação de amálgama. No caso, a questão fala que se a gente der uma mordida em um papel alumínio. Então, uma obturação, ele quis dizer em sentido de, você tem um buraco, assim, no dente e tal, e você recobriu esse buraco com amálgama, que é uma combinação de vários metais. Eu até desenhei aqui, eu botei o dentezinho aqui, mas enfim. E aí, então, você tem vários metais nesse dente. Quando você morde um papel alumínio, você vai criar uma corrente elétrica. Então, você está juntando mercúrio e outros metais com o alumínio. Era sobre isso a questão. E a questão quer saber por que cria uma corrente elétrica a partir disso. E, gente, fica fácil a gente perceber, a gente está juntando metais com outros metais. E aí, essa corrente elétrica, ela vai ser criada de forma espontânea. Porque, eu acho que a resposta é letra A mesmo. Mas, enfim, a gente está criando uma corrente espontânea, porque a gente está juntando metal com metal e eles simplesmente estão reagindo.
Se fosse uma corrente elétrica provocada, seria aquela igual à eletrólise, que a gente tem que botar uma bateria entre os compostos e a partir da bateria a gente faz o cátodo e o ânodo. Só que não é isso que está acontecendo. Não tem nenhuma bateria aqui. O processo acontece tipo, naturalmente, a partir da interação do mercúrio com o alumínio. Então, agora fica fácil fazer a questão a partir disso, porque é um processo espontâneo que forma eletricidade a partir da reação química de componentes, é basicamente o conceito de pilha. Então, o contato dos materiais metálicos citados produz uma pilha cujo fluxo de elétrons é espontâneo. Não poderia ser eletrólise, porque foi o que eu falei para vocês, a gente não tem uma bateria no meio, a gente não tem nada que esteja gerando eletricidade. Porque a eletrólise é o contrário, né? Tipo, a gente fazendo energia... Nossa, passou um caminhão aqui, mas enfim. A gente fazendo energia elétrica virar energia química. Não é isso que está acontecendo. Está acontecendo o contrário. E o contrário é a pilha. Então, não poderia ser eletrólise. Solução eletrolítica também não poderia ser. Aqui na D está falando que não é espontânea, na E está falando que não é espontâneo. Então, só poderia ser realmente a letra A. Vou passar aqui. E é isso. Essa questão também, assim, se vocês entendessem essa parte aqui, vocês teriam matado a questão fácil. Só que às vezes fica meio assim, você fica, tá, não entendi nada do que eu estou lendo, o que a questão quer dizer. Mas, enfim, era basicamente isso. Então, vamos lá agora. Iniciativas do poder público para prevenir o uso de bebidas alcoólicas por motoristas, causa de muitos acidentes nas estradas do país, trouxeram à ordem do dia, não sem suscitar polêmica, um instrumento popularmente conhecido como bafômetro. Do ponto de vista de detecção e medição, os instrumentos normalmente usados pelas polícias rodoviárias do Brasil e de outros países utilizavam o ar que os suspeitos sopram para dentro do aparelho, através de um tubo descartável, para promover a oxidação do etanol a etanol. O método baseia-se no princípio da pilha de combustível. O etanol é oxidado em meio ácido sobre um disco plástico poroso coberto com pó de platina, catalisador, e umedecido com ácido sulfúrico, sendo o eletrodo conectado a cada lado desse disco poroso. A corrente elétrica produzida proporcional à concentração de álcool no ar expirado nos pulmões da pessoa testada é lida numa escala que é proporcional ao teor de álcool do sangue. O esquema de funcionamento desse detector de etanol pode ser visto na figura. Então, aqui a gente tem a figura de como funciona o bafômetro. As reações eletroquímicas envolvidas no processo são: eu tenho o eletrodo A, que tenho essa reação, e eu tenho o eletrodo B, que eu tenho essa reação. Daí tudo bem. Eu queria saber a pergunta antes. Nos estudos da pilha, empregam-se códigos e nomenclaturas próprias da química. Visando caracterizar os materiais, as reações e os processos envolvidos, nesse contexto, a pilha que compõe um bafômetro apresenta o... Ah, tá, vai ter que ver tudo. Então, vamos com calma. Aqui a gente tem o eletrodo A e aqui a gente tem o eletrodo B, certo? Então, ó, no eletrodo A, aqui a gente tem o álcool, que na verdade seria o etanol, que vai formar etanal, H+, e o elétron. Se está formando elétron, se está liberando elétron, a gente está falando de oxidação. No entanto, já diferente do A, no eletrodo B, a gente tem a reação, só que aqui a gente está com o elétron no reagente, a gente está recebendo elétron. Se a gente está recebendo elétron, a gente tem uma redução. Então, a gente já chegou à conclusão que no eletrodo A, a gente tem oxidação e no eletrodo B, a gente tem redução. Daí, tudo bem. Então, vamos lá agora. A gente já falou que aquele negócio, ó, vogal, vogal. Se tem oxidação, é anodo. Se tem redução, consoante, consoante, cátodo. Então, vamos lá. O anodo, a gente já falou que é o polo negativo, é só lembrar de ânion. O cátodo, a gente já falou que é polo positivo, é só lembrar de cátion. Até aí, ok. A gente tem que, para fazer essa questão também, a gente tem que lembrar de fluxo de elétrons. De onde que o elétron da pilha vai, de onde que ele sai, para onde que ele vai. No caso, eu falei com vocês, a oxidação, ela libera elétron. A redução recebe elétrons. Então, a gente já sabe que o fluxo de elétrons é do anodo para o cátodo. Tá, mas se eu não quiser gravar assim, se eu quiser gravar de outro jeito? Gente, é só lembrar que polos opostos se atraem. O cátodo não é polo positivo? Se é polo positivo, o elétron é carga negativa, ele atrai o elétron.
Então, a gente tem o fluxo do anodo para o cátodo. Mas tá, então vamos lá, vamos analisar cada alternativo. O eletrodo A como cátodo. O eletrodo A a gente já falou que é anodo. Então, A não pode ser. Etanol como agente oxidante. O etanol é esse daqui, né? Como agente oxidante. Gente, eu falei com vocês. Não pode confundir. Eu sei que, tipo, às vezes é confuso. Tipo, para mim também era quando eu estava estudando para vestibular. Mas o conceito de agente oxidante e agente redutor são conceitos inversos. Quando a gente está falando que o álcool sofre oxidação, o álcool, na verdade, ele é o agente redutor. A mesma coisa aqui. Se eu falasse que o oxigênio, por exemplo, está sofrendo redução, ele é o agente oxidante, ok? Eu até botei, eu acho que outra questão sobre isso, porque eu falei com vocês que era importante, para a gente não esquecer esse conceito. Então, toma cuidado, porque se vocês fizessem, tipo assim, rápido essa questão, vocês poderiam marcar B, assim, a letra B, no caso, sem querer, só por esquecer de um conceito bobo, sabe? Então, assim, toma cuidado com esse conceito. Agente oxidante é uma coisa, oxidação é outra. Mas então, vamos lá. Letra C, eletrodo B como polo positivo. Eletrodo B, polo positivo. Ok, tá certo. Mas vamos olhar as outras. Gás oxigênio como agente redutor. Gente, acabei de falar com vocês. Gás oxigênio sofre redução, mas é agente oxidante. E assim, agora se vocês pararem para pensar, acabava que a B até anulava a B, né? Porque se o etanol é agente oxidante, o gás oxigênio seria agente redutor, vocês entendem? Então, tipo assim, lendo com atenção, vocês também perceberiam que o conceito não está batendo. Mas bota na cabeça de vocês, redução diferente de agente redutor, oxidação diferente de agente oxidante. Beleza. E letra E, fluxo de elétrons do eletrodo B para o eletrodo A. Não, é o contrário. É fluxo de elétrons do eletrodo A para o eletrodo B, porque é sempre do anodo para o cátodo, do polo negativo para o polo positivo. Ah, não é tanto assim não, gente. É só esse conceito que vocês precisam tomar cuidado. Anota aí, que redução é diferente de agente redutor. Mas vai ter outra questão disso que eu vou falar, inclusive. Eu só não sei se está longe ou perto, mas enfim. Vai entrar na cabeça de vocês, porque é a única exceção assim dessa matéria. Cara, aqui em Vassouras é mestre para passar carro de som, gente. É isso. E eu moro de frente para a rua, então fica, tipo assim, muito alto. Mas passou, foi. Enfim. Então vamos lá, é em 2017 agora. O ferro metálico é obtido em altos fornos pela mistura do minério hematita, contendo impurezas, coque e calcário, sendo estes mantidos sob o fluxo de ar quente que leva à queima do coque, com a temperatura do alto forno chegando próximo a 2.000 graus Celsius. As etapas caracterizam o processo em função da temperatura. Então, a gente tem entre 200 graus Celsius e 700 graus Celsius, essas equações aqui, esses processos. Entre 700 graus Celsius e 1.200 graus Celsius, a gente tem essas equações aqui. E entre 1.200 graus Celsius e 2.000 graus Celsius, a gente tem essas outras equações. Então, tá bom. O que a gente quer saber? No processo de redução desse metal, o agente redutor é essa questão aqui que eu falei com vocês. Gente, se eu estou pedindo agente redutor, eu quero saber, na verdade, quem está sofrendo oxidação, ok? Então, vamos lá. Até botei aqui, ó. Redução do ferro, não, no caso, a gente quer saber na redução, isso ocorrendo a redução do ferro. Então, em todas essas equações aqui, onde que o ferro está se reduzindo? No caso, redução do ferro, a gente já falou, né? Perda de elétrons. Então, vamos lá. Entre 200 graus Celsius e 700 graus Celsius, a gente tem o ferro aqui, ó. Vamos dar uma olhada, vamos analisar, então, essa equação aqui. É o ferro 2O3. E aqui, então, o NOx do ferro vai ser mais 3, porque cruza, né? Eu não botei aqui. Deixa eu escrever aqui rapidinho. É porque aqui, no caso, era para ser menos 2, né? Isso aí é um 2, tá, gente? Mas, enfim, o 2 do ferro veio para cá, o 3 do oxigênio veio para cá. Então, o NOx do ferro aqui é mais 3. E aqui,
foi isso que eu falei, até falei com vocês que a gente ia calcular e tal. Aqui, o ferro não tinha um NOx fixo, porque não poderia cruzar. E aí, como é que a gente vai calcular isso? Eu tenho o ferro 3, o O4, e aqui eu sei que o NOx do O é fixo, é -2. Eu sei que a soma da quantidade dos elementos vezes o NOx tem que dar igual a 0. Ah, como assim? Ó, o 4, porque são 4 oxigênios, vezes o NOx, que é -2, mais 3 átomos de ferro, vezes X, que é o NOx que eu quero descobrir, igual a 0. Eu vou fazer essa conta, vai ser 4 vezes 2 menos 8, né? Mais 3x. Vai ser -8 mais 3x igual a 0. Vou passar o 8 para lá, né? Vai ficar positivo. 3x igual a 8, x igual a 8 sobre 3, que é aproximadamente 2,3. Aí tá, beleza. O NOx, então, é 8 sobre 3, mais 8 sobre 3. Eu passei de 3 para 2,3. Eu aumentei ou diminuí? Eu diminuí. Eu reduzi. Então, o ferro aqui sofreu uma redução. Era isso que eu queria saber, né? Em qual equação o ferro sofreria uma redução. Mas, vamos supor que eu ainda estou meio insegura. Vamos confirmar a outra equação que tem o ferro para ver o que acontece? Aqui, eu tenho o ferro mais 2 e o ferro 0. Se eu diminuir, eu fiz... no caso aqui era redução também, né? Mas, enfim. Ah, tá certo, então. Os dois são redução, tá? Mas não tem importância não, porque não vai fazer diferença na questão. O importante é, a gente quer saber o elemento que sofre oxidação. E, gente, no caso, aqui, por isso que eu falei que não ia fazer diferença, porque nas duas equações a gente tem o carbono. E nas duas equações, o carbono tem ele, tipo assim, ó, vamos olhar. No caso aqui, cadê? Opa, peraí, gente, que deu uma travada aqui. Pronto. No caso aqui, ó, a gente sabe, então, que o ferro está sofrendo uma redução. Então, alguém tem que estar sofrendo uma oxidação. No caso, a gente testaria o oxigênio e testaria o carbono. Beleza? Aí, deixa eu olhar aqui. Calma aí. No caso do oxigênio, a gente já falou que é -2. Aqui é -2. Vocês estão vendo que o oxigênio não está mudando o NOx? Então, ele não está sofrendo nenhuma reação de oxirredução. No caso, vamos olhar o carbono aqui? O carbono aqui, ele vai estar mudando seu NOx. Porque aqui vai estar +2 e aqui vai estar +1. E vocês estão vendo, então, que está sofrendo oxidação. Aqui é a mesma coisa, +1 para +2. Então, está ocorrendo uma oxirredução, com redução do ferro e oxidação do carbono. Então, quem é o agente redutor? Quem é, então, o elemento que sofre oxidação? É o CO. Aqui, ó. O CO. Quem está sofrendo oxidação. Quem sofre oxidação é sempre quem está no reagente, né? Então, CO. Resposta letra B. Beleza. Então, vamos lá agora. Então, ó, essa questão aqui foi para vocês lembrarem, então, agente redutor, quem sofre oxidação. Agente oxidante, quem sofre redução. Beleza. Então, vamos lá. A invenção do LED azul, que permite a geração de outras cores para compor a luz branca, permitiu a construção de lâmpadas energeticamente mais eficientes e mais duráveis do que as incandescentes e fluorescentes. Em um experimento de laboratório, pretende-se associar duas pilhas em série para acender um LED azul que requer 3,6 volts para seu funcionamento. Considere as semi-reações de redução e seus respectivos potenciais mostrados no quadro. Qual associação em série de pilhas fornece diferença de potencial nas condições padrão suficiente para acender o LED azul?
Gente, essa é difícil, tá? Porque, olha, porque no caso, as alternativas, ó, vão ser essas aqui. E aí, tipo, você tem que prestar muita atenção nos desenhos. Mas vamos com calma, então. A gente está falando que quer botar duas pilhas em série. Gente, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre pilhas em série é a gente tem que botar sempre uma ordem, tipo, anodo, catodo, ou catodo, anodo, catodo, ou seja, tem que ser sempre intercalado. Nunca pode ser, por exemplo, um anodo, depois um anodo, ou um catodo, depois um catodo, e assim por diante. Vocês entenderam? Sempre tem que ser anodo, catodo, ou catodo, anodo, para ser uma pilha em série. Porque se for um anodo do lado de um anodo, não vai funcionar. Assim como se for um catodo do lado de um catodo, não vai funcionar. Porque a gente tem que ter exatamente essa relação de catodo e anodo. Até aí tudo bem. Então, a gente, pilhas em série, a gente já sabe que não pode, que tem que fazer intercalado. Para acender um LED azul que requer, no caso, a gente está falando que a gente precisa de, no mínimo, 3,6 volts de DDP. A DDP a gente falou na aula passada também, que é o potencial elétrico de redução mais o potencial elétrico de oxidação. Então, vamos lá. A gente vai olhar, vamos olhar primeiro a tabela aqui, os potenciais de redução. Os maiores potenciais de redução é o do cromo, né, que é 1,33, e o do célio, que é 1,61. Vocês percebem que, tipo assim, que se eles têm o maior potencial de redução, eles não vão poder se juntar? Por que eles não vão poder se juntar? Vou mostrar aqui para vocês. Porque se eles se juntarem, vai formar uma DDP muito pequena. O que eu quero dizer com isso? Então, ó, 1,33 e 1,61. Se eu fizer D... Nossa, gente, vai ficar difícil aqui para desenhar, para escrever, mas enfim. Isso aqui é DDP. Igual a... Porque, olha só, quem aqui é maior para ser o potencial padrão de redução? 1,61, não é? Então, 1,61 é o potencial de redução. 1,61. E aí eu vou somar com o potencial de oxidação. No caso, aqui, está mostrando o potencial de redução. Como eu descubro o potencial de oxidação? É só inverter o sinal. Então, aqui vai ser mais menos 1,33. Que é a mesma coisa que eu escrever, que é 1,61 menos 1,33, né? Isso vai dar, fazer a conta aqui para vocês, calma. 1,61 menos 1,33. Vai dar 0,28. 0,28 volts. Vocês percebem que isso aqui é uma voltagem muito pequena se a gente parar para pensar que a gente quer, na verdade, pelo menos 3,6 volts? Então, a gente não vai considerar, a única coisa que a gente não vai fazer é juntar o célio com o cromo. Mas a gente pode juntar o célio com o níquel ou o célio com o zinco. E juntar o cromo com o níquel ou o cromo com o zinco. A gente só não vai juntar eles dois juntos. Beleza? Vocês entenderam essa parte? Beleza, então. Então, a gente já consegue resolver uma parte da questão só a partir daí, sabendo que a pilha tem que ser intercalada entre anodo e catodo e sabendo que não pode juntar célio e cromo. Então, vamos dar uma olhada nas alternativas. Olha só, aqui a gente está botando célio e está botando cromo. A gente já falou que eles são os maiores potenciais de redução, né? E, consequentemente, se eles têm um maior potencial de redução, vogal, consoante, né, vai ser catodo, certo? Os dois vão ser catodo. Então, pode ser célio e zinco, pode ser célio ou níquel, tanto faz. Ou pode ser cromo, níquel e cromo e zinco também, tanto faz. A única coisa que não pode acontecer é célio e cromo. Então, ó, vamos dar uma olhada agora. Aqui, a gente falou que, então, o célio e o cromo sempre serão catodos. Se eles sempre serão catodos, vocês concordam que essa pilha aqui já não está em série? Porque, olha só, se esse aqui é catodo, esse aqui é anodo, esse aqui é anodo e esse aqui é catodo, não está intercalado, porque está anodo, anodo. A pilha não vai funcionar. Então, vamos olhar a próxima. Mesmo problema. Catodo, anodo, anodo, catodo. Não vai funcionar. Vamos olhar a C. Catodo, anodo, catodo, anodo. Pilha em série.
cátodo. No caso aqui tá cátodo e cátodo, né? Eu ia mostrar outra coisa que estava errada, mas... no caso é porque já aqui foi o que a gente falou, não pode juntar o célio com o cromo. Já está juntando o célio com o cromo. E é cátodo, cátodo. Também não vai funcionar. Vamos olhar aqui. Célio e cromo. Cátodo, cátodo. Não vai funcionar. Só sabendo o conceito de pilha em série, vocês já fariam a questão. Mas, se eu ainda tivesse em dúvida, eu não falei que tem que ser pelo menos 3,6 volts para o funcionamento? Vamos dar uma olhada na DDP. A DDP 1, ou seja, da pilha 1, que é essa primeira aqui, do célio com zinco, vai ser o potencial de oxidação, o potencial de redução, desculpa, que é 1,61, mais o potencial de redução do zinco, que é menos 76. Mas como eu estou falando de oxidação, tem que trocar o sinal. Então, vai ser mais 0,76. 1,61. Gente, só diminuir a tela aqui porque não estava aparecendo para mim, mas já abre de novo. 1,61 mais 0,76, 2,37 volts. Vamos fazer a DDP da pilha 2, então, agora. Que é a junção do cromo com o níquel. No caso, o cromo mais 33 de potencial de redução, que é o maior, né? Então não vai trocar o sinal. E o níquel, menos 0,25. Eu não quero oxidação, então é mais 0,25. 1,33 mais 0,25. Espera aí que apareceu a barrinha aqui para mim, não consigo ver a resposta. 1,58. 1,58 mais 2,37, 3,95 volts. Ou seja, maior que 3,6 volts. Ou seja, a resposta é a letra C. Ok? No caso, cromo e níquel, célio e zinco. Então, vamos lá para a próxima, então. A eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a indústria química. Uma das suas aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio, a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse procedimento, utiliza-se uma célula eletroquímica, como ilustrado. No processo eletrolítico ilustrado, o produto secundário obtido é... Então, olha só, gente, o produto secundário é esse aqui, ó. Ou seja, é o produto obtido a partir do anodo. Mas, gente, vamos com calma. Só ajeitar aqui. Ó, a gente está falando de eletrólise. E além de estar falando de eletrólise, a gente está falando que é uma solução aquosa. A gente tem que lembrar que a eletrólise tem dois tipos de eletrólise. Eletrólise ígnea e eletrólise aquosa. Quando tem eletrólise aquosa, a gente tem que sempre fazer a autoionização da água primeiro, não é? É o primeiro passo. Então, vamos lá. A gente fez a autoionização da água e a gente vai fazer a dissolução do cloreto de sódio, que está aqui, ó, solução aquosa de cloreto de sódio. Então, vamos lá, a gente fez a dissolução do cloreto de sódio e a gente fez a autoionização da água. Agora, a gente tem que lembrar, eu até copiei o slide da aula passada, o que a gente precisa fazer? A gente tem, então, porque assim, a gente tem que saber, tem que descobrir qual é o cátodo e qual é o ânodo. Só que para descobrir, a gente precisa primeiro escolher qual cátion a gente vai usar e qual ânion a gente vai usar. E na eletrólise aquosa, a gente tem aquela ordem de prioridade, não é? Então, vamos lá. Ordem de prioridade de descarga dos íons. Então, entre o Na e o H, qual que eu vou usar? Gente, é só lembrar da ordem. O Na é um metal alcalino, ele é da família 1A da tabela periódica. E o H, ele tem maior prioridade do que os metais alcalinos. Então, entre o Na e o H, eu vou usar o H. Então, o cátodo é o H, beleza? Então, ó, o cátodo a gente vai botar o H mais um elétron, né? Porque está recebendo elétron, e aí a gente vai transformar em H2. No anodo, a gente tem que escolher entre o Cl e o OH, beleza? Entre o Cl e o OH, o Cl é um ânion não oxigenado. E ele, então, ele tem prioridade em relação ao OH.
Então, a gente vai usar o Cl. Então, a gente vai botar Cl gerando Cl2 mais um elétron. Ok. Então, a gente já conseguiu perceber, então, a questão. Porque a gente não está falando que libera Cl2. Aqui o Cl2 que está sendo liberado. E aí, gente, além disso, ó, a gente usou o Cl e usou o H+. Sobrou o NaOH, não sobrou? Então, a gente vai formar o H2, o Cl2 e o NaOH. Só que a questão mesma falou, uma das aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio. Ou seja, a gente já descobriu de onde que saem esses dois. De onde que sai o hidróxido de sódio e de onde que sai o Cl2. A gente quer saber o produto secundário. O produto secundário é exatamente o H2, gente. O hidrogênio molecular. Ok? Passa para a próxima, então. A obtenção do alumínio dá-se a partir da bauxita, que é o Al2O3, que é purificada e eletrolizada numa temperatura de 1000 graus Celsius. Na célula eletrolítica, o ânodo é formado por barras de grafita ou carvão, que são consumidas no processo de eletrólise, com formação de gás carbônico, e o cátodo é uma caixa de aço coberta de grafita. A etapa de obtenção do alumínio ocorre no... Então, vamos lá. A gente está falando do Al2O3 e a gente está falando da obtenção do alumínio, que vai ser o Al0, né? Então, gente, fica fácil. Se a gente está virando mais 3 para 0, a gente está diminuindo, a gente está reduzindo. Então, está acontecendo uma redução. A redução acontece no anodo ou no catodo? Vogal com vogal, consoante com consoante. No catodo. E agora fica fácil. Ó, a gente já tira a letra A. Vou botar aqui. A gente tira a letra A já. A gente tira a letra D. Beleza. Aí tá, catodo com redução do carvão na caixa de aço. Ó, o catodo é uma caixa de aço coberta de grafita. Na célula, ó, peraí, vamos ler de novo, só porque eu me perdi aqui na questão mesmo. Na célula eletrolítica, o anodo é formado por barras de grafita. Ou carvão, que são consumidas no processo de eletrólise, com formação de gás carbônico. E o catodo é uma caixa de aço coberta de grafito. Então, a gente está falando de uma redução no catodo, com redução no carvão na caixa de aço. Vamos olhar o outro. Com oxidação no alumínio na caixa de aço. O alumínio está sofrendo redução, não está sofrendo oxidação. Catodo com fluxo de elétrons das barras de grafita para a caixa para a caixa de aço. Gente, qual é o fluxo de elétrons? Já falei com você. É sempre o elétron, que é a carga negativa, né? Sempre vai para o positivo. O positivo é o catodo. O catodo é a caixa de aço, com fluxo de elétrons da barra de grafita, que é o anodo, para o catodo. Então, letra E é a resposta. Como é que eu apago aqui? Opa. Gente, é isso. Foram essas questões que eu peguei assim para a gente discutir hoje e tal, porque eu achei que não ia dar tempo de discutir tipo muita questão do jeito que a gente que esse conteúdo assim tem muita questão, exige que a gente tenha muita noção assim para conseguir fazer a resolução. E eu achei que, tipo assim, se eu tivesse dado só a aula de ontem, tipo, ficaria poucas questões que a gente teria resolvido e, tipo, não teria dado tempo... exatamente, algumas foram mais pesadas e tal, mas não teria dado tempo de explicar tudo que eu queria explicar e, tipo, fazer com calma as questões como a gente conseguiu fazer hoje. Mas, de resto, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, assim. E se não tiver mais dúvida, tipo, liberar vocês sexta-noite, né? Tá na hora já.